o que a gente pode esperar, então, daqui para frente? O que a gente deve ver com a Covid circulando aqui no Brasil? Como eu disse, tem muitos estudos até aqui, em laboratório e com animais, mostrando que talvez a Covid, ou melhor, talvez a Omicron tenha essa preferência por uma outra região do sistema respiratório. Faz sentido, né? Se ela consegue otimizar a infecção das vias aéreas superiores, ela está otimizando o tempo dela em que ela nos infecta, se multiplica e é transmitida, e tá ótimo. O que vai acontecer com o pulmão ou não é problema dela, se ela causa problema no pulmão ou não. Então, se ela aumenta a afinidade pelas vias aéreas superiores, ela aumenta a transmissão com o efeito colateral de não gerar tanta complicação na gente, o que não é o ponto para o vírus, mas para a gente muito bem, obrigado. Então, tomara que seja o caso, espera essa confirmação com pacientes. Mas independente disso, mesmo que isso gere uma versão um pouco atenuada da Covid, ela não é tão atenuada assim que não causa problemas. Como eu disse, a África do Sul está começando a ter os casos entre os mais velhos agora, e os dados da África do Sul são bem complicados, tá? Porque a gente pode ver uma subida e uma queda de casos, uma situação relativamente boa em Gauteng, que é a província mais rica, mas isso não quer dizer que no país todo a situação está tranquila. Para fazer um paralelo aqui com o Brasil, você vê uma subida e uma queda de casos em alguns estados do Sul ou em São Paulo, é muito diferente de você ver um registro de casos no Amazonas, no Pará, Rondônia, Roraima, outros lugares que a gente teve muito mais problema ano passado. Então tem uma distância muito grande entre estados mais ricos e mais pobres em termos de acesso ao sistema de saúde para a gente ter o registro do que acontece. Então tem essa situação delicada e a população da África do Sul é uma população mais nova, uma população que vai ter menos complicações da Covid, ponto. Independente do que está acontecendo. E mesmo hoje tem população mais nova, se a vacinação não tiver tão boa assim, você pode ter problemas. Então eu vou pegar para vocês de novo a situação da África do Sul. A África do Sul teve lá as 3 ondas, né? Covid tradicional de 2020, o vírus original de Wuhan que se espalhou, depois a variante Beta, que foi a que surgiu ou foi detectada primeiro por lá, depois a onda de casos com a Delta, que foi a onda mais recente que o país passou, e agora a onda de Omicron, que parece estar sossegando, né? Então eles tiveram essa primeira onda de óbitos antes, essa segunda onda agora, a terceira onda junto com a Delta, que vocês já veem que é menor do que a onda anterior. Por quê? Em parte porque algumas pessoas curadas vão ter menos complicações e em parte porque eles já tinham começado a vacinação, principalmente a vacinação dos mais velhos. Entre alguns grupos, como quem tem mais de 60 anos na África do Sul, mais de 50% da população já tomou as 2 doses de vacina. Então tem uma proteção dos mais vulneráveis. Então você já vê essa redução de mortalidade em relação à onda anterior. E agora na onda da Omicron, as mortes mal começaram a subir. Tem vários detalhes, isso aqui ainda pode subir um tanto, a gente vai ter que esperar mais um tempo para ver, mas você pode ver que assim, é inquestionável que tem uma diferença muito grande entre ondas anteriores e a Omicron agora. A gente vê uma tendência reforçada do que aconteceu com a Delta, que é mais casos, mas menos mortes. Isso é, em muitos casos, vacinação. Por que eu posso falar isso? Embora o vírus também pode estar contribuindo para ter um pouco menos de complicações, esse gráfico aqui é o gráfico de Moçambique, que é um país que também tem uma população jovem, mas que está muito menos vacinada do que a população da África do Sul. Vai ter viés de subnotificação, faltam dados, mas primeira onda, segunda onda, terceira onda, olha quantas mortes por milhão eles tiveram na onda de Delta agora acontecendo no país, porque lá não tem vacina. E agora tem a onda de Omicron e olha a subida de mortes aqui. Já está chegando ao equivalente da segunda onda e não está com cara de que vai descer tão cedo. Então, vou voltar para você ver. África do Sul, segunda onda, foi a onda que mais registrou mortes. Depois cai e agora nem chega perto. Vacinas. Onde não tem vacina, segunda onda, terceira com a Delta e agora a da Omicron já está chegando nesse equivalente aqui. Então, não dá para comparar as duas coisas aqui? Parece ter mais casos agora e menos mortes do que na onda anterior? Talvez seja o caso. Talvez ela gere mesmo casos mais leves. Mas não quer dizer que eles estão tranquilos. Como são muitos casos, eles já estão vendo quase o mesmo número de mortes, se não vão ver mais mortes do que viram em ondas anteriores. Isso aqui é um cenário sem vacina, tá? Então, tem sinais de que a Omicron tem uma predileção por vias superiores? Tem sinais.
Isso pode gerar casos mais leves? Pode. Quer dizer que está tudo tranquilo? Não. Você precisa de vacina para a situação estar um pouco melhor. E a gente não sabe a interação da Ômicron com todas as vacinas. E tem outras complicações. Como essa onda agora é muito rápida, como a gente vê muitos casos acontecendo ao mesmo tempo, mesmo que grande parte desses casos não gere tantas complicações, mesmo que esses casos não gerem tantas complicações, o que a gente vê são muitas pessoas com Covid. Muitas pessoas com Covid que não podem ir trabalhar, muitas pessoas com Covid que não vão trabalhar no hospital, muitas pessoas com Covid que não vão poder atender pacientes, atender outras pessoas, fazer outras coisas. Então, só a onda de casos, mesmo sem gerar mais hospitalizações, já debilita a força de trabalho em todos os lugares. O CDC americano baixou uma norma agora que as pessoas não precisam fazer mais quarentena por tanto tempo. Reduziu para 5 dias a quarentena para quem testou positivo para o vírus. Não sei dizer para vocês as condições específicas aí e é diferente do que estão discutindo aqui no Brasil. Falo mais disso numa próxima live quando eu estiver mais bem informado. Mas isso é porque o vírus mudou? É porque ele causa menos problema agora? Não, porque eles estão precisando de gente trabalhando. Porque pela transmissão do vírus ela ainda acontece no 5º dia, se não acontece mais no 5º dia, tá? Então, entre vacinados, a Ômicron não gera tantas complicações. 100%. Ok, uma porcentagem boa. Mas o fato dessas pessoas terem Covid impede elas de trabalharem e nos hospitais, o que está acontecendo em muitos países, Reino Unido, Estados Unidos, talvez aqui no Brasil, é que as pessoas dão entrada por outras condições, mas elas estão com Ômicron. Ou elas estão com Covid quando fazem o teste. Então a pessoa entrou por pressão alta, entrou por um acidente de carro, entrou por, por um parto, para alguma coisa. E quando ela entra no hospital, fazem o teste para ver se ela está com Covid, porque o hospital tem muitas pessoas vulneráveis por outros motivos, e essa pessoa está com Covid. E agora, para você poder atender ela dentro desse ambiente, ela precisa de muito mais profissionais, de outro isolamento, outro tipo de atendimento. Então, pessoas que não estão sendo hospitalizadas por causa da Ômicron, mas que estão sendo hospitalizadas e estão com Ômicron, também geram um estresse dentro do sistema de saúde muito grande, porque precisam de um outro atendimento. E isso está acontecendo muito no Reino Unido, nos Estados Unidos e em outros lugares, e em muitos países que já estão com a força de trabalho do sistema de saúde reduzida, porque tem muita gente no ápice do trauma, do estresse, do cansaço, depois de 2 anos desse inferno de pandemia, que saiu do trabalho. Então você tem uma equipe de trabalho menor nos postos de saúde, nos hospitais e na rede, e mais gente chegando com Covid. Como eu disse, não precisa ser gente que está sendo internada por Covid. Pode ser gente vacinada com Covid que está bem, pode ser gente com outras coisas que descobriu que está com Covid no hospital, mas isso gera uma falta de leitos e de atendimento que repercute em tudo. Profissionais, professores, professoras, gente trabalhando em todo canto que testa positivo, não pode trabalhar porque está com o vírus e pode transmitir, principalmente onde não tem gente vacinada, onde tem gente que não foi vacinada ainda, e isso debilita o que está acontecendo. Então isso tudo a gente pode esperar tranquilamente acontecer por aqui. E quando você chega numa outra população, com mais gente não vacinada, com mais gente mais velha, com mais gente com outras condições como obesidade, outras coisas que aumentam o risco de morte por Covid, a gente pode ver algumas coisas mais sérias. Nos Estados Unidos, por exemplo, como eu disse, eles voltaram a atingir 2.000 mortes por dia, a grande maioria, mais de 30 vezes um risco maior, ou mais de 20 vezes um risco maior de morte para não vacinados do que vacinados, mas são números muito altos ainda. E Chicago, Nova York e, se eu não me engano, Boston, que são algumas das cidades que começaram a ter primeiro casos de Ômicron, agora já começam a haver mortes que não estão na mesma altura do que ondas anteriores, mas que já estão subindo bastante e estão longe de retratar uma situação tranquila. Tá? Então, é uma doença séria ainda, é uma doença que pode causar casos graves ainda, e mesmo que sejam menos casos graves por 100 infectados, o volume total de infectados é muito maior do que outras ondas anteriores. Então isso tudo joga contra o que a gente tem aqui no Brasil. E tem um outro fator aqui no Brasil, que é a gente não sabe como que vai acontecer a interação dessa variante com o nosso regime de vacinação por aqui.